Antes de tudo, eu estava pensando, né? Nós estamos ali no capítulo 10, nós vamos falar sobre o chamado eficaz, né? E eu estava pensando sobre o louvor, né? Porque, veja, Deus nos trouxe até aqui. Se pensarmos a nossa formação musical, eu tenho a minha formação musical metade na Igreja Católica, metade no HCC, que é o Inário Cristão. A irmã na harpa cristã, o irmão na música pop cristã, né, que tem mais configurações. O pai na música católica também. E veja, nós quatro estávamos unidos para para louvar a Deus, conduzir a igreja em louvor. E todos nós recebemos um chamado, né? Que interessante, qual o chamado? Vinde e adoremos ao nosso Senhor, sirva ao nosso Senhor. O chamado que vem lá quando nós falamos sobre a grande comissão, em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, fazendo os discípulos, em todas as nações, fazendo-os obedecer segundo tudo está escrito, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos aqui por causa disso, né? Porque fomos todos chamados. E nós, não sei se vocês lembram, a última vez nós falamos sobre livre-arbítrio, né? Nós destruímos a falsa compreensão sobre o livre-arbítrio. E nós hoje falaremos sobre o chamamento eficaz. Vamos ler aqui o texto principal, as referências bíblicas. É só esse que tem mais referências bíblicas, e aí a gente vai fazer um aprofundamento sobre esse ponto. E o capítulo 10 nos diz assim, próximo slide. Só vou ler de uma forma mais fácil de compreender. Há aqueles, né? 2 As ali, por isso é acraseado. Há aqueles que são predestinados para a vida, Deus é servido, no tempo por ele determinado e aceito. Chamá-los eficazmente pela palavra e espírito, tirando-os do estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação por Jesus Cristo. Ele ilumina espiritualmente a mente deles, para que compreendam as coisas de Deus. Tira-lhes o coração de pedra e dá-lhes um coração de carne. Renova as suas vontades e determina-lhes pelo seu amor onipotente que o façam aquilo que é bom e eficazmente os atrai a Jesus Cristo. Contudo, eles vêm a Cristo de forma muito livre, sendo dispostos pela sua graça. Nós lemos e temos bastante referências bíblicas. Romanos 8,30 nos diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Romanos 11,7 diz: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Efésios 1, de 10 a 11 diz: de fazer convergir nele, na disposição da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digno no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. 2 Tessalonicenses nos diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para os que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2 é um texto um pouco maior, onde diz: ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Atos 26 nos diz: para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus,
a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Efésios diz: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria, de revelação e pleno conhecimento dele, iluminando os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ainda terminando Ezequiel: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei o vosso coração de pedra, e vos darei coração de carne. Deuteronômio: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E Efésios 1,19: e qual a suprema grandeza do seu poder, para que com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Todos esses textos, eles nos mostram sobre uma conversão vinda do alto. E que legal! Hoje falaremos sobre o chamado. Irmãos, quando eu falo em chamado eficaz, eu quero diferenciar para vocês o chamado externo e o chamado interno. O chamado externo é esse que nós fazemos quando pregamos o evangelho. Nós recebemos o evangelho. Alguém pregou o evangelho para nós. E nós pregamos o evangelho para muita gente. Talvez os irmãos que são mais novos na fé já falaram de Jesus para outras pessoas. Só que nem todos, por que parece que em nem todos, parece que caiu a ficha, como a gente diz. Parece que entrou e foi ao coração. Esse entrar e ir ao coração é o chamado interno, é o chamado individual, espiritual, também conhecido como chamado eficaz, que provém de Deus. Deus usa-nos para que nós lancemos o chamado externo, porém o chamado interno é de propriedade única e exclusiva de Deus. Deus é quem chama crentes à salvação. Não é o pastor, não é a igreja, não é a comunidade de fé. É obrigação da comunidade de fé fazer o chamado externo. Pregar, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porém, o chamado interno, ele provém do Senhor. E quando eu falar em chamamento eficaz, eu estou falando do chamado interno. É a obra soberana do Espírito Santo, pela qual Deus aplica aos eleitos, no tempo por ele determinado, a salvação, comprada pela obra sacrificial de Cristo. A salvação, ela não começa com uma decisão do homem, mas com a escolha eterna de Deus, aplicada eficazmente no tempo determinado de Deus. Veja, alguns foram chamados quando criança, outros foram chamados com adulto, outros foram chamados, temos o irmão que foi chamado já na fase, na terceira idade. Então, cada um é chamado no momento que Deus colocou. Nós vamos ler ali, por exemplo, a causa do chamado. Aos que Deus predestinou para a vida. Como a gente leu em Romanos 8. O chamado eficaz é exclusivo a quem? Aos eleitos. Isso tem a ver com a soberana eleição. Não é uma possibilidade ou uma aplicação infalível da eleição. Aliás, não é uma possibilidade, é uma aplicação infalível da eleição. Ou seja, quem for chamado pelo chamamento interno vai se converter. E a gente vai entender por quê. Deus não convida esperando uma resposta. Ele chama dando a vida nova para aquela pessoa. Por exemplo, nós estamos mortos em nossos pecados. Deus, ele transforma o coração e a partir do momento que há essa transformação, o chamado, ele abre os olhos espirituais que são tapados. Nossos olhos são tapados espirituais. Por isso eu pedi para vocês se cumprimentarem e disserem graças a Deus porque nós estamos aqui, não por causa dos nossos méritos, mas isso não é por obras para que ninguém se glorie. O chamado, ele vem por qual meio? E aqui eu gostaria de falar justamente que é usar a língua portuguesa bem usada, não por meio, eu gostaria de falar através mesmo, quase que pelo meio, né?
não, para quem não entende, através quando a gente coloca alguma coisa por entre algo, isso é através. Por meio é de uma forma de. Eu posso dizer até que, nesse caso, não é nem por meio, mas é através da palavra. A palavra quase que ela entra no coração do homem através do homem, entrando pelo meio do homem. Né? Então, o meio que Deus usa, o meio eficaz, é a palavra do Senhor e a obra do Espírito Santo. A palavra é um instrumento, Romanos 10,14. O Espírito é o agente, o instrumento usado por esse agente é a palavra de Deus. É como eu indo apertar um parafuso, eu uso uma parafusadeira eletrônica ou uma chave de fenda. O Espírito Santo, nesse caso, usando o instrumento palavra de Deus, ele faz o chamamento eficaz. Um sermão pode tocar o ouvido de muitos, mas só o Espírito Santo pode convencer o coração do homem. Veja o caso de Lídia. Se vocês abrirem Atos 16, 14 em diante, nós vamos ver a conversão. Os apóstolos pregando e aquela mulher que era vendedora de roupas, não me lembro exatamente, carmesim, bom, enfim, tem lá bem certinho, e ela entrega a vida a Jesus e ela fala: venha à minha casa, por favor, fiquem na minha casa, vou servir vocês, porque eu entendi aquilo que Jesus falou. Mas muitas pessoas ouviram aquela mensagem, mas ela se converteu. Esse chamamento eficaz é feito por meio da palavra, vamos dizer assim, e pelo agente que assim o faz, é o Espírito Santo. A obra transformadora, iluminação, renovação, disposição, porque essa obra, o chamamento, ilumina espiritualmente, tira o coração de pedra, renova as nossas vontades, conduz eficazmente a Cristo. Só existe como alguém se achegar a Cristo genuinamente se Deus começar essa obra, retirando o nosso coração de pedra, porque vamos ser sinceros, nós não nos convertemos na primeira vez que alguém falou o evangelho para nós. Mas o que tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne que pode ser tocado pelo Espírito de Deus? Quem fez isso? O Espírito Santo. E é por isso que a obra salvífica é dom de Deus. Porque se depender de nós, quantas vezes falaram de Jesus? Quantas vezes me falaram de Jesus na escola? A pessoa que pregou para mim, quando eu me converti, né, uma das pessoas que pregou para mim, eu estava na terceira série do ensino, tinha terminado a terceira série do ensino médio, tinha terminado o cursinho. Essa pessoa tinha pregado para mim na primeira série do ensino fundamental e na segunda série do ensino fundamental. E eu cheguei para ele: muito obrigado. Né, depois de novo, mas você já tinha falado para mim: se eu tivesse me convertido, aí vem aquelas histórias, né? Se eu tivesse me convertido lá na segunda série do ensino fundamental, como se eu pudesse fazer algo. Não, Deus me chamou na hora de vida dele. E não no meu momento, no momento que aprove a Deus, e eu só posso agradecer por isso. Amém? Deus não apenas convida, mas ele transforma o coração, a mente, a vontade. O coração de pedra é removido, colocar no coração de carne, e não há cooperação inicial do homem. A vontade é livre apenas depois de renovada. O ser humano só tem vontade genuína de se aproximar de Deus, se Deus tocar no coração do homem. E o resultado, olha que interessante, ao mesmo tempo, tudo isso feito, tudo isso posto, Deus fala que há uma resposta voluntária do ser humano. Olha que interessante. Costumo dizer assim, para poder entender, é como se a gente olhasse o portão do paraíso e com uma placa escrito. A gente está olhando de fora, né? A perspectiva de quem está olhando de fora. Entre. A gente entra. Depois a gente olha de novo para essa porta, mas já olhando do lado de dentro para fora, está escrito na porta: fui eu quem te trouxe aqui. Eu acho que essa é a melhor ilustração que consegue trazer a ideia para vocês desse mistério. Mas nós somos livres após a mudança de Deus, a eleição ser aplicada, né, a mudança do coração, nós somos livres para responder. Contudo, a resposta sempre será sim.
Porque nesse momento a gente consegue ver Deus. Você entende? A gente consegue ver a grandeza de Deus e a profundidade moral que nós estamos, a profundidade do pecado que nós estamos e a real necessidade que nós temos de Deus. É como se nós olhássemos o que a gente precisa, antes a gente não conseguia entender que o que estava faltando sei lá, o paciente vem para mim e está faltando vitamina B12. E nós não sabíamos disso. Agora passei a saber que falta a vitamina B12. Automaticamente eu vou querer ter a vitamina B12. Entende? Então, esse chamamento, ele não tem como ser calado, esse chamamento eficaz. Quando Deus chama, chama. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que nós somos livres. Vocês entenderam 100% disso? Se vocês entenderam, tão melhor do que eu. Né? Porque eu entendo isso muito bem, mas eu entendo que existe num gráfico de pizza uma percentagem disso que está sob mistério. Contudo, o que sabemos é que Deus é o autor e consumador da nossa salvação. Nós entramos, mas está escrito, eu te trouxe. Né? Costumo dizer que a salvação é como o Papai Noel. A gente acha que ganha porque nós merecemos, né? Mas na verdade é o nosso Pai que nos dá, né? O presente de final de ano, né? Não é o Papai Noel, né? Nesse caso, a salvação é o nosso Deus que nos dá, e não algo que a gente conquista, não? E nós vamos ao parágrafo 2, e esse parágrafo é bem interessante. Ele nos diz, esse chamado eficaz é somente livre, é somente por livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem, e nem de algum poder e agência da criatura. Lembre-se do que eu estou falando, do chamamento eficaz, do chamamento interno, daquela mudança do coração de pedra para um coração de carne, que aí a gente consegue enxergar as coisas espirituais, né? Sendo ele totalmente passivo nisso, estando morto em pecados e transgressões, até que, sendo vivificado e renovado pelo Espírito Santo, ele é feito capaz de corresponder a esse chamado e a receber a graça oferecida, comunicada por ele. Por isso é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Deus criou a terra ex nihilo. O que significa isso? Do nada. A partir do nada. Não existia algo que Deus mudou para que existisse o universo. Deus fez ex nihilo. E esse poder que Deus usou foi maravilhoso, ao ponto de que até hoje a gente estuda para entender um pouco sobre esse poder. E esse mesmo poder é usado na conversão de um crente, de uma pessoa que estava morta em pecado. É o poder de Deus, um poder maravilhoso, de tamanho infinito. E é esse o poder usado para converter uma criatura. É o poder utilizado para que ele sofresse, morresse e ressuscitasse lá naquela cruz. O que diz 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos. Acho que nós lemos esse texto, não? Acho que nós lemos, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O irmão poderia escolher qualquer outro versículo, né? Você escolhe exatamente esse, viu? Como é legal trabalhar para o mesmo patrão. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha a situação do homem. A gente já leu sobre isso, viu o que o pecado fez. Efésios 2,5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Muitas vezes alguém precisa de um versículo para falar sobre obras. Então, Efésios 2,8, guarda, anota aí na tua Bíblia. É um bom versículo para que a gente fale sobre como as obras não salvam. E qual a suprema, em Efésios 1, e qual a suprema grandeza do seu poder para que os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O mesmo poder usado para que Cristo ressuscitasse dos mortos, para que o próprio Cristo se sacrificasse no nosso lugar, é o poder exercido sobre o crente, sobre aquela massa amorfa, vamos dizer assim, que somos nós no pecado, venhamos a crer.
Amém? Esses são versículos que nos fundamentam. E o que essa doutrina nos diz? Primeiro, a diferença, né, do chamado externo e eficaz, que a gente já falou, a ação soberana e vivificante do Espírito e a absoluta passividade do pecador nessa regeneração. E de origem graciosa, incondicional da salvação. A regeneração é obra divina direta, independente da cooperação humana. Aquela transformação, aquele pegar um coração de pedra e transformar num coração de carne, é obra de Deus. A regeneração procede da fé. A confissão diz que o homem está totalmente morto em seus pecados. Por isso não coopera na regeneração. Deus vivifica Deus vivifica o pecador antes que ele possa crer. Eu preciso trazer isso, que eu sei que eu trouxe várias vezes aqui, mas é porque se nós não entendemos o estado que nós estávamos, nós vamos considerar que alguém é superior que outrem. Nós, quando olhamos o mundo, nós nunca devemos pregar de cima para baixo. Porque nós somos iguais a... Eu vou falar palavras que vão diminuir nosso alcance no YouTube, mas nós somos iguais à prostituta. Nós somos iguais ao homicida. Mas eu nunca prostituí, nunca matei ninguém, eu sei, mas diante de Deus, nós moralmente somos iguais. Porque nós todos somos pecadores. Puxa, André, mas como é que você me compara com Hitler, Saddam Hussein, ou Mao Tse Tung, Lula, Alexandre de Moraes? Então, como que eu posso ser comparado a essas pessoas? Porque nós somos mortos em nossos delitos e pecados. E quem nos vivificou não fomos nós mesmos. Logo, nós não temos mérito nisso. Logo, quando nós evangelizamos, e que devemos, e a gente vai ver quão importante é a evangelização, nós temos que entender que nós estamos evangelizando a pares. Óbvio, né? A pares de nós antes de Cristo, né? Mas a pares. Nós não somos melhores que eles, nós fomos feitos melhores, porque Cristo fez isso em nós. Mas em essência, somos iguais. Então nós nunca temos que olhar alguém, puxa, olha só, olha, na droga de novo. Sim, eu sei, é difícil, não é fácil, mas onde estaríamos nós sem Cristo? Talvez não na droga, mas em outra coisa. Moralmente, diante de Deus, o drogado vai responder como aquele que consome pornografia, como aquele que consome, que tem o vício do cigarro, ou que tem a mentira, vai responder igual. E aí, somos nós melhores que o mundo? Hoje sim, mas fomos feitos melhores. Mas por essência, somos iguais. Quando pregar alguém, pregue sempre olhando nos olhos, nunca de cima para baixo. Porque nós podemos oferecer sim a cura, mas nós não somos o médico. O médico é Cristo, ele é quem cura. É o Espírito Santo quem faz a obra, entende? Então isso nos equipara, isso nos coloca no sentido humilde, entendendo que o mundo precisa tanto quanto nós precisamos. Se alguém, comece a notar, pegue os melhores pregadores, nós vimos falando sobre excelentes pregadores. Eu nunca vi o Augusto Nicodemos ou Hernandes Dias Lopes se colocar superior a alguém, Antônio Renato Gusso, Luiz Saião. Eles, quando olham um pecador, é muito interessante, eu até cito Rodrigo Silva também, alguém fantástico, que quando fala para um pecador, seja alguém que está ali combatendo contra Cristo, o amor que eles mostram constrange aquela pessoa. Será que temos andado dessa maneira? Ou temos nós julgado o mundo porque pensamos que nós somos melhores que o mundo? Tá, eu vou dar um exemplo bobo para vocês, mas que talvez ajude. Tá, é uma pessoa que fez uma faculdade na melhor universidade do mundo, que estudou, ok, passou, é uma pessoa intelectualmente incrível. Vou fazer uma pergunta: quantos por cento dos cromossomos que fornecem inteligência para aquela pessoa ela decidiu? Nada. Aquilo é a graça comum. E, óbvio, nós conseguimos reconhecer, porque nós entendemos que até mesmo a inteligência que temos, o fio dos nossos cabelos, Deus é quem escolheu e é Ele quem é responsável. Então, se algo visível,
né, assim, de fácil visibilidade, vamos pensar assim, fenotípica, para falar uma palavra bonita, a gente consegue perceber que Deus nos deu ainda mais as coisas espirituais, aquelas coisas que têm a ver com o nosso coração, com o nosso interior. Por isso, não nos coloquemos acima do mundo. Fomos colocados porque Cristo é maior que o mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas nós, em essência, somos iguais. Fomos modificados. Hoje não somos, graças a Deus. Mas graças a Deus, não a mim. A regeneração procede à fé. Ninguém pode ter fé se não for gerado novamente. Lembra quando Nicodemos pergunta se ninguém nascia... Como pode um homem ser salvo? Pergunta para Jesus. Jesus responde, somente nascendo de novo. Nicodemos, que era um homem tão sábio, entendeu errado. Queria entrar para dentro do ventre da mãe dele de novo. Mas não, o que Jesus estava falando é nascendo em espírito, né? Nascendo o coração de carne, de pedra, sendo retirado e colocando o coração de carne. É isso que está sendo falado ali. Não tem nada a ver com reencarnação. A palavra... Quem lê ali o texto consegue entender o contexto, tanto que o próprio Nicodemos acha até que pode ser uma reencarnação, alguma coisa assim. O que posso fazer? Jesus, imagina ele botando a mão na testa, fazendo assim. Pô, o cara tão sábio desse não consegue entender algo tão simples. Mas óbvio, né? Jesus ali, né, naquele contexto, explicou. Então, o que acontece? Nós só podemos crer se nascermos de novo. André, eu achei que eu tinha mérito, porque eu tinha fé primeiro para depois nascer de novo. Não, nós nascemos de novo para depois ter fé. É Deus quem troca o nosso coração e faz a gente poder enxergar. Isso nos coloca de joelhos diante de Deus. Não depende da previsão de fé ou mérito. Deus não escolheu aqueles que ele acha que vai... eu sei que ele vai crer, esse cara é bom, então eu vou eleger ele. Não. Deus fez isso segundo o beneplácito das suas vontades. Primeiro, então, confie no poder do Espírito Santo. Não em métodos humanos. Olha só, a pregação deve ser fiel, mas a conversão é sobrenatural e do Espírito. Por isso que nós aqui na nossa igreja nos mantemos firmes na pregação das Escrituras. E não fazemos a obra para agradar a homens, mas fazemos a obra como Deus nos ordenou, pregando o Evangelho, que é o único instrumento usado pelo Espírito Santo, quer dizer, o único da forma como ele quer, né? Mas é o instrumento usado pelo Espírito Santo. Algumas pessoas, eu conheço conversão Santa Maria, de pessoa que achou a Bíblia no lixo, pegou para a lei e se converteu, pessoa que ouviu, foi em algum lugar, campanha evangelística, se converteu, outra pessoa ouviu na rádio, se converteu, outra pessoa entrou na igreja para fazer arruaça, ouviu a palavra de Deus, se converteu. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz conforme Deus quer. Mas agora, nós conhecemos quantas pessoas que ouviram a palavra de Deus, conheceram muito bem as Escrituras, mas não se converteram. Tem quantos filósofos aí a gente pode citar que talvez conheça a Bíblia, que é muito mais crente, mas não tem o chamamento eficaz. Se você crê, é porque foi vivificado. A fé é a evidência do chamamento eficaz. Isso gera... Por quê? Porque a fé é genuína, né? A fé é genuína, a fé é verdadeira. E qual é a fé verdadeira, se eu perguntasse a vocês? Quem poderia me citar um texto falando sobre o que é fé verdadeira? Aí vem o texto de Tiago. Para responder essa pergunta que existe o texto de Tiago. Qual? O texto que muita gente usa para nos acusar de que as obras salvam. Não. Ali que está dizendo, apresente a tua fé sem obras e eu apresentarei a minha fé através das minhas obras. E a fé sem obras é morta. O texto de Tiago ali, Tiago 2, está falando sobre qual é a fé genuína. A fé genuína é aquela tão real que gera ela é real, ela é entregue por Deus ao ser humano. O ser humano, então, ele ouve, ele é regenerado, ele ouve a palavra, ele tem uma fé salvadora que segue essa transformação que já começou a ocorrer e resulta em obras. Por isso que a fé sem obras é morta. Porque não é uma fé que vivificou alguém, não é uma fé que regenerou alguém, uma fé que veio da regeneração de alguém, perdão. Não, ela é uma fé morta. Aí você responde o católico,
quando ele te pergunta, mas o que diz Tiago? Tiago diz isso. Está discutindo ali, qual é a verdadeira fé? Pega o texto completo, é uma dialética ali, conversando sobre, é um diálogo ali, as pessoas conversando sobre o que é a verdadeira fé. E aí a resposta é, mostra aí a tua fé sem obras, e eu mostro a minha fé através das minhas obras. Entendeu? Não é a salvação não é por obras. Não é por obras. Para que ninguém se glorie. Mas a fé genuína, que é aquela que vem pós-regeneração, veja, Deus nos ilumina, Deus nos chama, Deus nos regenera, aí a gente passa a ter fé, essa fé gera obras. Então Deus nos salva, nos regenera, nós temos fé, temos obras. Santificação. Ok? Ordus salutis, a ordem da salvação. A gente pode um dia falar sobre isso. Bem interessante. E eu quero trazer o próximo capítulo. Pena que a nossa criancinha, ela adormeceu. Mas vai falar sobre as crianças. Porque muita gente pergunta sobre isso, né, irmãos? E olha que legal, está na nossa questão de fé, nossa confissão de fé. As crianças eleitas, morrendo na infância, são regenerados e salvos por Cristo, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como lhe agrada. O mesmo se dá com todos os eleitos, que são incapazes de serem exteriormente chamados pelo ministério da palavra. Pensar alguém que tem retardo mental, paralisia cerebral. Né? Volto a repetir o parágrafo. As crianças eleitas, morrendo na infância, são regeneradas e salvas por Cristo por meio do Espírito, que opera quando, onde e como lhe agrada. O mesmo se dá com todos os eleitos, que são incapazes de serem exteriormente chamados pelo ministério da palavra. Essa é a grande resposta. E a criança? Nenê que morreu. Nenê que morreu antes de nascer. Eu era para ter um irmão mais velho que o meu irmão mais velho. Né? O que aconteceu com aquela criança? A gente vai falar sobre isso, deixar vocês curiosos. Né? João 3 diz assim, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo que nem nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porém, né, olha aí, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que está querendo dizer ali que existe, a gente não sabe quem são os eleitos do Senhor. É isso que o vento sopra, é isso que está dizendo. A gente não sabe quem são. Assim são os eleitos do Senhor, né? Por isso a gente tem que pregar a palavra. Contudo, tu és quem, Salmo, me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. E aqui o seio não é a mama, tá? O seio é as entranhas, nesse caso. Então é dentro da barriga da mãe, tá? A ti, viu como é ruim a tradução? Se a gente não vai na palavra original, às vezes a gente perde o sentido. Nós não estamos falando do nenê de colo aqui, nós estamos falando do nenê dentro do útero da mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Porque assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por quem é aquele que ele chama. Mais claro que isso não tem. Então, o que nós vamos falar sobre esse texto, tá? Primeiro, a gente vai ter que tirar algumas questões místicas que nós aprendemos. Todas as crianças que nascem entre a idade da consciência, que morrem antes de ter consciência, são salvas? A resposta é não. Existem crianças salvas dentro da... Olha, a resposta é pode ser. Por quê? Porque existem crianças salvas daquelas crianças que não chegaram à idade de consciência? Sim. O que difere entre uma e outra? O que difere entre nós e o mundo? A eleição.
Puxa, André, como assim? Então, existem crianças que foram abortadas, crianças que morreram antes da idade da consciência, pessoas adultas que nunca tiveram consciência com paralisia cerebral e que foram eleitas por Deus. Por quê? Porque Deus elege aquele quem ele quer. Por que ele me elegeu? Porque eu sou bom? Não. Meu Deus, não. Por nenhum mérito meu. Porque Deus elegeu pela sua soberana misericórdia. Efésios capítulo 1. Pelo beneplácito da sua vontade. Deus elegeu. André, mas me conta então, se a salvação é só por Jesus, como que aquela criança que não tem consciência, ela pode ser salva? Sim, a salvação continua sendo só por Jesus. E como que a salvação na história da humanidade ela é aplicada? Nós acabamos de ver aqui. Ela é aplicada através da pregação da palavra e da conversão da pessoa. E no caso dessa criança, Deus aplica de uma maneira especial, sobrenatural, de uma maneira de exceção, a salvação conquistada em Cristo para aquelas crianças que são eleitas. Ponto. Simples assim. Ou seja, há consolo. Mesmo por uma mãe que perde um bebezinho. Há consolo para aqueles que perderam entes que não tiveram consciência. Há consolo para aqueles que tiveram uma criança anencéfala. Porque os eleitos do Senhor serão salvos. E André, mas como é que eu sei que ela é eleita? Esse é o julgamento que nós não devemos fazer. É o único julgamento que é proibido a nós. Sabe, não julgueis? A gente não pode dizer que aquela pessoa que vai morrer ali na esquina é salva ou não. A gente pode dizer, ver evidências da salvação, ok? Mas qual evidência mostrou o ladrão na cruz? Podia ser só da boca para fora. Mas Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O coração do ser humano só é perscrutado na sua integralidade por Deus. Então, como saber que uma criança vai? Todas elas vão? Não sei. Pode ser que todas foram eleitas, eu não sei. Por isso que quando eu disse a primeira vez, não. Mas é que eu me refiz porque eu não posso julgar se há alguma ali que foi perdida ou não. Só Deus sabe. Agora, o que eu sei é que há salvação. Há salvação naquele meio, porque a Bíblia nos diz que há uma salvação, porque a salvação conquistada por Cristo na cruz é aplicada ao crente através do Espírito, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, através do o Espírito Santo, fazendo por meio da palavra, trazendo um coração de pedra, um coração de carne, fazendo ele crer. Mas e nesse caso em que não tem a possibilidade de crer? Não se preocupa, os eleitos do Senhor não vão ser perdidos. Amém? Eu não sei se isso responde para vocês, mas a gente não tem... É impossível eles terem a possibilidade de crença. Mas nós vemos uma coisa interessante. Jesus tem um relacionamento com seus profetas ainda mesmo. Deus tem relacionamento com alguns dos seus profetas ainda no ventre da mãe. Significa... E olha o que aconteceu. O profeta Jesus já era eleito antes de nascer da minha mãe. Então, existe a possibilidade de alguém já ter, Deus ter, obviamente, por ser soberano, atemporal, todo-poderoso, ter eleito pessoas que estão no ventre das suas mães. Ok? E como que ele elege para quê? Para a salvação. E a salvação foi conquistada por Cristo. Mas como que a salvação é infundida para aquela pessoa sem a fé, sem a evidência da fé e da proclamação? Deus faz como ele quer. Porque assim como o Pai ressuscita os vivos, vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. André, então você está dando um precedente para aquelas pessoas que têm consciência e negaram Cristo ser salvas? Não, porque deles a Bíblia fala. E a gente vai ver no próximo versículo. Então, existe aqueles... Então, existe como ter uma salvação sem fé? Eu vou dizer assim que não, porque ela é... A criança foi eleita e foi infundido aquilo tudo sobre ela. Talvez aqui nós não conseguimos ver a expressão de fé dela. Mas Deus infundiu.
o mérito de Cristo naquela criança que foi abortada, naquela que aprove a ele, naquela que ele elegeu. Todas, não sei, mas eu sei que existe. E isso responde um mistério que muitas pessoas vêm dizer. Ai, meu Deus, vocês falam isso, e aí todas as crianças vão para o inferno, né? Muitas pessoas vêm dizer isso. Não, não. As crianças, elas nascem santas? Também não. Também não. A criancinha com 3 anos é santinha? Não. Quem tem bebê sabe que desde que tem dente, a neném morde a mama da mãe só para ver a mãe chorar. Criança charreina, já tem o pecado manifesto nela desde o primeiro dia. Certo? E agora nós, então, dentro do parágrafo 3, olha lá, o vento sopra onde quer. Ou seja, o Espírito não está limitado a métodos humanos, ele é soberano em ação. Salmo 20, 10, onde diz, desde o nascimento foi entregue a ti, indica que o relacionamento de Deus pode ser iniciado desde o ventre pela obra divina. E aqui eu faço um parênteses. Por isso, crente não apoia aborto. Porque Deus trata aquele ser humano como ser humano e não como feto. Por isso que, André, na igreja de vocês, o que acontece se uma pessoa for abusada? Nós vamos dar total apoio para aquela pessoa até que ela tenha o filho e ela vai decidir se vai doar ou vai ficar com o filho. Aí, se for uma criança, uma pré-adolescente, ou sei lá, um adolescente, que corre o risco de morte. Bom, aí nós temos entre 0 vidas ou 1 vida, nos parece melhor escolher por 1 vida. Nesse caso é melhor que proceda a retirada por causa que a vida da mãe está em risco. Aí nós estamos escolhendo 1 vida a 0 vidas. É diferente. Mas no caso, qualquer tipo de aborto, para nós, cristãos, é abjeto. Não. Nós não apoiamos e não vamos apoiar. Qualquer um que pense diferente disso, ou não conhece o cristianismo profundamente, que é o mais provável, né? Ou é um neófito, alguém que se converteu agora, mas não tem como ser cristão e apoiar o aborto, mesmo para mulheres que infelizmente sofreram esse trauma, até porque o aborto seria um segundo trauma que levaria mais problemas para essa mulher. Por quê? Porque para nós, Deus já tem um relacionamento conosco desde o ventre das nossas mães, nos chamando como pessoas. Então, ele nos define como pessoas mesmo, já no ventre da mãe. Nós, embrião, somos pessoa para Deus. Eu sei que isso são coisas profundas, mas isso que é o bom de estudar as escrituras. Ela nos traz de coisas mais simples a coisas mais profundas. A salvação é sempre pela união com Cristo, a regeneração é obra do Espírito, e Deus pode aplicar a mesma obra àqueles incapazes de responder racional ou inconsciente. Isso não é universalismo infantil, ou seja, não sei que todo mundo vai ser salvo de uma forma aleatória. Uma afirmação que os eleitos, mesmo crianças ou pessoas incapazes profundas, serão salvos eficazmente, mesmo fora dos meios ordinários. Ordinário significa comum. Pregação e leitura, ouvir a palavra de Deus. Não, os eleitos serão salvos. 2 coisas. Primeiro, consolo para todas as mães que perderam crianças e pais, né? E outra, Deus não é limitado a métodos humanos. Terceiro, evite dogmatizar questões. Evite crer em coisas que não têm base escriturística. E procure a base escriturística de todas elas, para que a gente possa ter uma base sólida. E isso nos ensina a confiar com reverência. Não dogmatizar algo que não foi revelado, mas crer com a reverência de entender que Deus é o Senhor da salvação. O verso 4, deixa eu ver aqui. O verso 4 nos diz, outros não eleitos, que aí é que é a última questão. Os outros não eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra,
E olha que isso que hoje temos que prestar atenção. E tem algumas das operações comuns do Espírito. Contudo, não sendo eficazmente atraído pelo Pai, eles nem querem e nem podem verdadeiramente vir a Cristo. E, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos os que não seguem a religião cristã. Eu sei que os termos são antigos, né? Mas a religião cristã. Não são salvos os que não são crentes do cristianismo. Judeus hoje não são salvos se não crerem em Cristo. Por mais diligente que sejam e conformarem suas... Por mais que o espírita possa ser a melhor pessoa do mundo, tentando ser moralmente, ele não é salvo, porque ele não foi regenerado por Cristo. Suas vidas, por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e regras da religião que professem. O melhor budista, o melhor islâmico, o melhor ubandista não é salvo porque ele se negar a Cristo. Agora, isso eu estou falando de uma maneira genérica. Eu não tenho como aplicar aquele indivíduo, porque eu não sei se aquele indivíduo, no final da vida, assim como o ladrão da cruz, não professou a fé em Cristo. Entendeu? Então, isso de uma maneira genérica eu posso falar, mas eu não posso extrapolar isso para o indivíduo. A não ser, né? Porque não temos como excluir, que esse é o julgamento que não pode. Ponto. Só falar assim, que Deus mandou não julgar. Mas, exceto isso, que nós sabemos que todos aqueles que creem em qualquer coisa que não Cristo vão para o inferno. Vão para o lugar onde vão colher a consequência do pecado, a ira de Deus contra o pecado. As bases bíblicas, Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provam o dom celestial e se tornam participantes do Espírito Santo e provam a boa palavra de Deus e os poderes do mundo. Não veio do mundo vindouro, não veio todo o versículo aqui. Mas aqui está falando que é impossível que aquela pessoa que conheceu de forma superficial, que teve até viu algumas manifestações do Espírito Santo, teve no meio de Deus, do povo de Deus e abnegou a fé. É impossível que ela se salve. Por quê? Porque ela não foi convertida. Por isso, porque Deus preserva a fé dos santos. Lembra? A gente já falou sobre isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João 6,65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerá em vós, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, no sentido, por meio de Jesus, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E esses textos, né, voltando ao parágrafo, nos diz a exclusividade de Cristo e a ineficácia da luz natural para a salvação. Nem todo chamado externo resulta em salvação. A gente tem isso na prática. Até os não eleitos podem experimentar, e aí é a questão, influências comuns do Espírito. Muitas pessoas que estão na igreja e que se acham cristãs e que acham que foram convertidos por Deus, talvez só estão experimentando questões espirituais e que são questões superficiais e realmente não foram chamados e transformados. Poxa, André, então você está dizendo que eu posso estar aqui e não ser salvo? Veja, se Cristo não mudou teu coração, se a tua vontade não foi mudada, se você que antes amava o pecado não passou a odiá-lo, não estou dizendo que nós não soframos por causa do pecado, óbvio que a gente sofre, a gente cai,
Mas se a gente cai e não se arrepende, se a gente não tem frutos da transformação do nosso coração, do coração de pedra em coração de carne, nós realmente não somos salvos. Puxa, André, mas eu posso falar em línguas? Quer dizer, falando aqui desse mundo que a gente vive, posso falar em línguas? Posso fazer acontecer? Pode acontecer milagre e eu mesmo assim não ser salvo? Sim. Começar, né? Questão de dom de línguas, que não são línguas que está falando ali, está falando de idiomas, né? Então não é isso aí que prova nada. Mas a questão é, pessoas podem experimentar milagres de Deus, podem experimentar alegrias de estar no meio do povo, pode comer com alegria, pode ter uma refeição com alegria, pode viver um mundo da igreja com muita alegria, mas não ser salvo. Isso nos deve colocar em temor com relação a nós mesmos. Será que Cristo realmente transformou o meu coração? E aí a gente entra no caso de vamos ver as obras, no sentido de como está a inclinação do teu coração? É a inclinação para Deus ou para esse mundo? Se para o mundo, quem é do mundo, é da carne. E a carne é da carne. E o do Espírito é do Espírito. Não há coadunação entre o Espírito e a carne. André, significa que temos que ser perfeitos para ser salvos? Não. É uma questão de vontade, volia, onde eu quero, qual é a minha meta, qual é o meu alvo? O meu alvo é Cristo, adorar e a viver para a glória de Deus, você é salvo. Não, a minha meta é adorar a mim mesmo ou a outra coisa que não Cristo, eu não sou salvo. As referências aqui, porque muitos são chamados. O chamado externo atinge a muitos, mas só os eleitos respondem com a fé. Muitos aqueles, naquele dia dirão, Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, curei doentes. Eles, eu nunca os conheci. Afastem de mim, vós que praticam o mal. É possível participar de atividades espirituais sem conversão real. Aqui, o texto de Hebreus nos alerta que experiências espirituais superficiais podem, então, acontecer sem regeneração. E aí nós temos que nos cuidar. E Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Exclusividade da salvação em Deus. Amém? Só vou para as aplicações. Simples. Primeiro, conseguir entender a graça comum? É a graça. Graça comum é aquilo que é dado a todas as pessoas. As coisas boas, por exemplo, o Messi jogar tão bem futebol é uma graça comum. A Mona Lisa ser um quadro tão apaixonante é uma graça comum. Isso falando na arte, no esporte, alguém ser bom médico, bom engenheiro, bom professor, bom assessor, bom secretário, bom qualquer coisa, graça comum, tá? Coisas boas dadas a todos. Dinheiro, saúde, são coisas dadas a todo mundo. Isso é a graça comum. Agora, o chamado externo é proclamação do Evangelho. O chamado interno é a regeneração, o chamado eficaz, que só Jesus pode fazer. Primeiro, aplicação. A sinceridade não salva ninguém. Não adianta sermos morais, religiosos, devotos, sinceros. Isso não é suficiente. O pluralismo religioso moderno está errado. Não é todo o caminho que leva a Deus. Isso é mentira. Só Cristo leva a Deus. Porque Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, alguém sinceramente enganado em outra religião, não é pela sinceridade de coração que ele vai ser salvo. Porque só importa para Deus a salvação através de Cristo. O único que pode levar alguém a Deus. Outra, aplicação 2. O evangelismo global é urgente. Veja, a sinceridade do coração, no sentido de ser sincero em qualquer outra coisa que não Cristo, não leva ninguém à salvação. Isso significa, igreja, vamos pregar. Porque tem pessoas sinceras, querendo conhecer a Deus aí fora, e nós temos que pregar. Sem Cristo, o mundo parece mesmo em sua religiosidade. O mundo
sem Cristo o mundo perece em sua religiosidade. Isso não deve nos manter nos nossos bancos, mas sim impulsionar-nos às missões. Então vamos orar pelos missionários, vamos fazer missões, vamos colaborar com missões, porque o mundo urge, a necessidade de Cristo urge ao mundo. O mundo precisa conhecer Cristo. Evite sentimentalismo teológico. Eu sei que esse parágrafo é duro e ele traz algumas questões duras, mas nós temos que estar debaixo submetidos à palavra de Deus. Nós não devemos reformular o evangelho para que ele pareça mais amável. Devemos proclamar o evangelho com amor. Portanto, glorifica a Deus pela sua salvação. Segundo, vigie a si mesmo. Nem todo religioso é salvo. Mas peça ainda hoje, examine a si mesmo, peça a Deus, me regenera, me transforma. Se eu sou apenas alguém que vive uma espiritualidade superficial. Outra, mais uma vez, vá a missões, espalhe o evangelho a todo mundo que vive do teu lado. Outra questão, há consolo, mesmo na morte, a todos aqueles que perderam crianças e entes que não tiveram como proclamar a sua fé em Cristo. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é sábio e Deus é soberano sobre a sua salvação e sobre os seus eleitos. E hoje, você que está ouvindo, você que vai assistir, clame a Deus pelo chamamento eficaz, pelo convite de Deus para uma vida genuína com Cristo. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por poder ouvirmos a tua palavra, por entendermos que o dia o Senhor nos chamou, nos justificou, nos santificou. O Senhor fez toda a obra. O Senhor nos trouxe até aqui. E por isso nós somos gratos e vivemos uma vida de adoração a Ti. Senhor, perdoa a nossa falta de fé, perdoa as nossas dificuldades. Pai, perdoa as vezes que olhamos o nosso semelhante entendendo que somos melhores. Não, Senhor, perdoa. Porque, no fundo, isso às vezes a nossa alma querendo dizer que tem mérito, Deus, naquilo que o Senhor fez. Nos perdoa, Pai, e nos transforma. Pai, e se nós estamos apenas vivendo algo superficial, Deus, nos aprofunda na fé, Deus, nos regenera, nos transforma, Senhor, aqueles que precisam ser transformados, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor, o Senhor conhece, Deus, cada pessoa, Deus, aqui representada e que está ouvindo também, Senhor, transforma, Senhor, que as pessoas possam entregar-se a Ti, Deus, único meio, única forma, único jeito de salvação. Senhor, tem misericórdia de nós e nos conduza nessa vida com a certeza da Tua salvação.